Às vezes, tudo parece se encaixar. Você tem um plano, cada peça está no lugar e a vida segue o seu curso. Mas o que acontece quando uma dessas peças simplesmente não encaixa mais? Foi o que aconteceu comigo. Eu estava no meio da faculdade, planejando a minha nova vida de casada, cuidando do meu filho. Tudo parecia estar indo bem, mas algo começou a mudar. Aquelas peças que eu achava que estavam no lugar começaram a se desconectar e eu me peguei perguntando: qual é o meu propósito? Eu percebi que precisava parar e buscar algo mais profundo. Comecei a perguntar a Deus o que Ele queria para mim, para minha vida. Sabia que para encontrar respostas eu precisaria abafar o ruído ao meu redor e focar na minha jornada com Deus. O que eu descobri nessa jornada pelo propósito? Como isso mudou a minha vida para sempre? Fica aqui comigo para você conhecer essa parte da minha história. Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Que prazer estar aqui de volta para o nosso terceiro capítulo dessa série de 5 capítulos, onde eu estou falando um pouco sobre as mudanças que aconteceram na minha vida, sobre o meu início da jornada lá atrás, onde eu comecei o canal no YouTube, onde eu comecei a faculdade de marketing digital, até o dia de hoje, quantas coisas que mudaram até hoje. Inclusive, hoje eu vou falar sobre uma dessas mudanças que foi os questionamentos que começaram a surgir na minha cabecinha sobre o caminho que eu estava seguindo, coisas que eu estava fazendo, coisas que eu não estava fazendo. Tudo isso eu vou falar um pouquinho sobre nesse vídeo aqui. Bem, vamos falar agora um pouco sobre essa mudança significativa em todos os sentidos. Mudança de local, mudança de rotina, mudança de pessoas com quem eu convivo, pessoa na verdade, né? Depois do casamento. Eu falei no segundo vídeo sobre o casamento, né? Sobre como que foi o planejamento, essas coisas. Agora eu vou falar sobre como que foi essa mudança, sabe? Pra cá e a mudança interna e externa. Eu tô agora morando a uns 40, 50 minutos da onde eu morava antes. Então, essa já é a primeira mudança que foi bem significativa. Eu morava em um município, agora eu estou morando em outro, e a minha família é desse outro município. Boa parte da minha família mora nesse outro município, que é o município de Caxias. Eu moro no Rio de Janeiro, eu estava no município de Caxias, agora eu estou no município de Nova Iguaçu. E aí essa foi a primeira mudança, porque eu morava perto de todo mundo, eu já conhecia muito bem, eu cresci, eu nasci em Caxias e eu vim parar em Nova Iguaçu, que é uma pontinha bem distante, assim, do Rio de Janeiro, do centro, né, do Rio. Isso impactou muito o meu emocional, inclusive. Essa mudança, sabe, de local, essa mudança de pessoas com quem eu convivo, dos lugares que eu conhecia e que eu não ia mais frequentar, assim, não ia estar mais ali sempre. Então essa foi uma mudança que gerou impacto em muitas outras coisas da minha vida, nos meus estudos, nos meus projetos. Tanto que quando eu me mudei pra cá, eu não consegui fazer nada dos projetos, sabe? Eu achei que eu ia me mudar, ia dar continuidade às coisas, eu ia voltar a gravar os vídeos pro YouTube, eu ia dar um start de novo ali no meu projeto, né, na minha marca, Starting Brand. Não aconteceu nada, eu fiquei acho que uns 3 meses parada, sem fazer nada dessas coisas, só estudando, cuidando do meu filho e tentando organizar a minha mente por conta das coisas que aconteceram, e eu não consegui lidar, assim, simplesmente foi doideira, foi loucura pro meu emocional, pro meu cérebro. E eu tentei montar uma nova rotina, e foi o que eu fiz. Eu comecei a estruturar uma nova rotina nessa nova fase da minha vida, sabe, com uma pessoa a mais que antes não estava, que era
que é ainda o meu marido. Então, essas mudanças, eu fui tentando organizar melhor cada uma dessas coisas e eu fui aos poucos mesmo respeitando o meu processo interno, que estava sendo muito louco, como eu já disse, foi um processo muito louco. Sabe quando você acha que vai acontecer uma coisa e acontece outra completamente diferente e aquilo meio que te dá uma desestabilizada? Foi o que aconteceu. Eu achei que eu ia vir pra cá e que ia ser super tranquilo, só que não foi super tranquilo internamente. As partes que eu não conseguia ver, que eu não conseguia ter controle, eu não tive, e aí eu comecei a ficar um pouco parada. Não era nada de depressão, nada de ansiedade, não. Foi mais assim, realmente um processo mais lento para eu chegar onde eu queria, que era voltar a fazer as coisas que eu fazia, mesmo estando num lugar, num ambiente diferente. Então eu me mudei. Nesse processo de mudança, as coisas mudaram, eu estava conseguindo ali botar umas coisinhas pra frente, mas não tudo, e os meus projetos ficaram bem parados ali durante um tempinho. Mas eu consegui, com o tempo, organizar as coisas e voltar. Então eu até gravei, né, uns 2, 3 videozinhos aí pro YouTube, que não foi muita coisa. Eu voltei a mexer na marca Starting Brand, que tem todas as mudanças que tiveram, foram as mudanças que eu fiz enquanto eu estava aqui. Então eu foquei nessas mudanças, eu mexi em algumas coisas da estrutura da marca mesmo. E aí eu fui mexendo nessas coisas, tava terminando já a faculdade, então tava num processo um pouco mais tranquilo. O Miguel também, né, o meu filho, já estava um pouquinho maior, o que também ajudava, né, porque eu conseguia falar, olha, fica aqui um pouquinho, brinca aqui um pouquinho, que aí ele ficava tranquilo, não tava naquela dependência tanto de mim. A casa também é uma casa maior, então eu conseguia estudar de um cômodo e ele estar no outro cômodo que eu conseguisse ver. Mas não ia ter aquele ruído, sabe? Aquele som de criança batendo brinquedo, de pulando. Enfim, meu filho também canta o dia inteiro, então diminuía um pouco esse som da cantoria dele, né? E aí eu consegui terminar a faculdade, consegui concluir isso. Mas os projetos realmente estavam mais devagar, não estavam no mesmo ritmo que eu estava antes de iniciar essas mudanças do casamento. Mas dentro dessa nova realidade, dessa nova rotina familiar que eu não tinha antes, porque por mais que eu já estivesse ali com meu filho, né, por mais que eu já tivesse uma criança para cuidar, não tinha aquela rotina familiar. Eu ainda morava na casa do meu pai, né, porque eu fiquei desempregada, então não tinha como alugar uma casa. Então eu morava na casa com meu pai, tinha o meu pai, meu irmão e o meu filho. Então não era aquela rotina familiar onde as pessoas dependiam totalmente de mim para que as coisas acontecessem, sabe? Totalmente não, né? Até porque tem uma parte responsabilidade da mulher e uma parte responsabilidade do homem. Mas não tinha essa responsabilidade integral ainda, sabe? Minha. Então, quando eu vim para essa nova realidade, a minha mente, e aí que começaram as mudanças internas, a minha mente não começou ali, né? Mas assim, foi muito mais impactante para mim, porque a minha mente começou a mudar quanto aos valores que eu tinha e as crenças que eu tinha. Eu comecei a ser confrontada sobre aquilo que eu acreditava antes, que era importante, que era prioridade, que precisava ser o que eu ia focar e o que eu tinha que olhar agora, observar e cuidar. Antes, só pra você que tá me assistindo ter uma noção, eu focava muito nesses projetos, né, que eu tinha, porque eu queria um crescimento, eu queria crescer, eu queria evoluir, eu queria, sabe, desenvolver esses projetos para conseguir uma renda, para eu me manter e manter o meu filho. Então, esse era o meu objetivo. Quando eu cheguei nessa nova realidade,
essa questão de eu ter que me manter não é que ela ficou de lado, mas como que eu poderia explicar aqui? Deus supriu isso através do meu marido. Eu não vejo como se o meu marido me bancasse, eu não falo dessa maneira porque eu não acredito nisso. Eu não vejo como se ele estivesse me bancando e aí eu não precisasse trabalhar. Não era isso. Não foi isso que aconteceu. Deus, ele começou a tocar no meu coração e me fazer entender que ele estava suprindo e que o que ele queria de mim era diferente do que eu queria. Eu queria o quê? Eu queria ser independente, eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu queria montar um negócio meu e que eu falasse, nossa, olha, meu negócio, olha que legal, eu que projetei, eu que criei, eu desenvolvi. Sabe, não é uma coisa ruim você ter um projeto, você querer crescer alguma coisa, sabe? Não é ruim. Só que eu percebi que o que Deus queria de mim, pessoal, de mim, era algo diferente. E aí começaram os questionamentos. Eu fiquei, meu Deus, o que o Senhor tá querendo falar? O que o Senhor tá querendo fazer? Porque eu tô aqui, tô botando as coisas pra frente, mas o Senhor parece que tá me tocando, me levando pra um lugar diferente. Então, o que tá acontecendo? Pra onde eu tenho que ir? E esses questionamentos me levaram até a ansiedade. E foi aí que entrou a ansiedade pra mim, porque foi muito difícil lidar com aquilo que eu queria fazer e aquilo que Deus estava pedindo de mim. Então, eu comecei a ficar ansiosa e a ficar, meu Deus, o que eu faço? As coisas que eu tô fazendo não estão dando certo, né? Os projetos, no caso, não estão fluindo. Eu tô tentando aqui, tentando, e parece que o negócio não vai pra frente, não flui. Parece que antes fluía mais e agora não flui mais. Então, eu fiquei com esses questionamentos, eu fiquei com essas perguntas aqui. E aí, eu queria te fazer refletir aqui comigo. Você já ficou na dúvida sobre coisas que você precisa fazer? Você já chegou nesse momento também de ansiedade, de refletir sobre e às vezes buscar um propósito naquilo e não conseguir encontrar? Eu cheguei nesse ponto e foi bem difícil. E eu quero que você compartilhe se você também já chegou nesse lugar. Compartilhe aqui comigo, nos comentários. Vamos conversar, vamos interagir, porque eu acho legal também essa interação. No próximo capítulo eu vou falar um pouco sobre o que se deu depois dessa situação de questionamentos, de dúvidas e tantas outras coisas que aconteceram. Mas você vai ter que acompanhar aqui comigo, vai ter que continuar aqui comigo nessa trajetória aí, dessa jornada bem doidinha, de muitas mudanças. E eu espero realmente que você esteja comigo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!